Com certeza, Deus está fazendo coisas extraordinárias no nosso meio. Nós servimos a um Deus poderoso, nós temos um Deus que celebra alianças, um Deus que gosta de compromisso, que gosta do comprometimento. Quantos estão comprometidos com Cristo? Glória a Deus. Eu gostaria de trazer um pensamento nessa noite. O tema é o seguinte: minha casa é o laboratório de Cristo. Minha casa é o laboratório de Cristo. Eu quero chamar você a viver algo verdadeiro. Quero chamar você a viver algo poderoso, mais verdadeiro em Cristo. O texto de Tiago, no capítulo 1, no verso 16 em diante, ele diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, não vos enganeis, pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. No verso 22, ele diz assim, e sede então cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você percebeu esse versículo? E sede cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvintes, porque aqueles que só ouvem a palavra de Deus, e não cumprem, e não a procuram, e não a buscam, estão enganando a si mesmo. Aí ele continua e diz assim, pois se alguém é ouvinte da palavra e não a coloca em prática, é semelhante a um homem que se olha no espelho e vê o seu rosto natural. Vê o seu rosto natural. É possível que alguém viva uma vida se enganando? É possível que alguém viva uma vida estando constantemente enganado? Sim, é possível. É possível que pessoas, elas não consigam fazer uma leitura correta a respeito da vida, que não consigam fazer uma leitura a respeito da palavra de Deus, que não busquem a palavra de Deus como uma essência. Agora, esses dias, eu conversava com um irmãozinho precioso aqui no nosso meio, e ele estava me falando de uma experiência que ele teve com a Bíblia muitos anos atrás, enquanto ele tinha 13 anos. E ele me contava que nesses dias Deus acionou o coração dele a partir daquela palavra. Enquanto nós conversávamos, eu dei um conselho para ele. E eu falei assim, meu irmão, leia a Bíblia não como um livro, leia a Bíblia como uma verdade. A Bíblia ela não é um livro, porque se ela for um livro, ela é um livro longo demais, chato muitas vezes. Mas a Bíblia, como uma verdade, ela passa a ser poderosa, ela passa a ser gostosa e ela passa a ser pequena. Porque quantas verdades nós queremos saber para mudar a nossa vida? Nós temos um lugar onde Deus tem se derramado sobre nós. O nome desse lugar chama-se família, casa. Quando Deus ele quer fazer algo extraordinário com um homem, ele permite que esse homem case. Quer fazer algo extraordinário com uma mulher, ele permite que essa mulher case. Por quê? Porque a família ela tem alguns mistérios, alguns segredos, aonde nós podemos crescer com eles. E ainda que alguém possa não ter casado, ainda assim é fruto de um casamento. E sabe o que é ter um pai, uma mãe, e sabe o que uma família vive dentro da sua casa. Então, quando nós pensamos na família, nós precisamos começar rompendo com essa mentalidade de viver enganado, de estar dentro de uma casa, dentro de uma família, e não ver aquilo que é importante, não conseguir fazer a leitura daquilo que é precioso. Eu gostaria de fazer um panorama da família na atualidade. Gostaria de pensar com você, que momento é esse da sociedade, quando nós tratamos o assunto família? E eu vejo que esse é um momento onde existe uma grande troca de valores.
Muitas coisas que elas foram importantes para os nossos pais, que eles nos ensinaram como base da sua vida, que eles aprenderam lá dentro da casa dos pais deles, estão sendo deixadas de lado. Sabemos que hoje são dias onde as pessoas não comem mais à mesa. Cada um come quando quer, a hora que quer, no sofá. Sabemos que algumas coisas que para a maioria de nós, com mais de 30, 40, que tivemos dificuldade para ganhar um presente, que tivemos meia dúzia de presente durante toda a nossa infância, e eles duraram até a nossa juventude. E tem pessoas que têm presentes lá da infância, como eu, que duram até o dia de hoje, que guardaram, que não podiam brincar com seus presentes. As coisas mudaram. Hoje tudo está muito fácil, mas os valores que estabeleceram a sociedade durante todo o curso da história, eles estão sendo trocados, estão sendo deixados de lado, como se isso fosse algo bom, positivo, e como se não fosse gerar nada lá na frente. Abrimos mão de muitos valores e achamos que não vai dar em nada. Segundo ponto, qual é o verdadeiro desafio que temos dentro desse panorama? Qual é o verdadeiro desafio que nós temos hoje como igreja? Eu vejo que como igreja, como família, nós não conseguimos ainda saber quem nós somos em Cristo. Nós temos uma ideia assim ao longe, um vislumbre daquilo que nós ouvimos falar, mas a maioria das famílias não sabem o que realmente são em Cristo. A maioria de nós, dentro desse panorama, nós não sabemos o que nós temos ao nosso favor. E nós olhamos para a vida, olhamos para o mundo e achamos que nós estamos vivendo ao acaso, de qualquer maneira. Não conhecemos as promessas, não temos nos agarrado a essas promessas como verdades absolutas, e nós temos pagado um preço alto demais. Então o panorama que eu faço das famílias é que estão crescendo com pouco conhecimento, trocando os valores e crescendo com pouco conhecimento da palavra de Deus, crescendo com pouco empenho, pouco zelo a respeito daquilo que Deus disse, a respeito daquilo que Deus fez. E por conta disso, dentro desse panorama geral, muitas pessoas não estão colhendo aquilo que Deus fez. O que mais que eu vejo? Eu vejo que dentro desse panorama está sendo trazido alguns padrões para dentro das casas, que eles são meio complicados, meio duvidosos. Por exemplo, quando nós falamos sobre casamento, quem tem ensinado você sobre casamento? Essa é uma pergunta que precisa ser feita por nós. Qual é a voz, qual é a palavra que eu escuto? Quais são os meus referenciais? Quem é o teu referencial de casamento? E eu posso mostrar para você rapidamente quem é. Por exemplo, se você já considerou algum momento do teu casamento separação, não é a Bíblia o teu referencial. É a Rede Globo, o SBT, as novelas mexicanas, mas não é a palavra de Deus. Um casal que considera a separação, que trabalha esse assunto, que traz para dentro da sua vida, para dentro do seu matrimônio, uma possibilidade de separação, ele não está sendo influenciado pela palavra, está sendo influenciada por qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. Ou então, sobre filhos, quando nós falamos sobre filhos, qual é a visão que eu trago para dentro do meu lar, quando eu falo sobre filhos? Se você acha que alguém pode ajudar você, pode suprir um papel que é teu na educação dos teus filhos, não é a palavra de Deus que está te influenciando. Se você acha que alguém pode entrar, ocupar um papel que pertence ao pai e à mãe, e fazer com que algo bom saia dali, não é a palavra de Deus que está te influenciando, mas sim uma psicologia ruim. Não que toda psicologia seja ruim, mas existe uma mentira, que ela entrou no meio do povo, e hoje acredita-se que se você não der conta, você contrata um psicólogo, e ele faz
pelo teu filho aquilo que você não fez. Não é verdade. Ou então, quando nós falamos a respeito de resultados financeiros, quem tem ensinado você a respeito de resultados financeiros? O que tem ocupado o teu coração? Qual é a tua motivação? Ir em busca de resultados financeiros. Posso dar um exemplo. Se você é um daqueles que acha que precisa enriquecer a qualquer custo, quem está ensinando você é o mundo, não é a palavra de Deus. Porque no mundo as pessoas são medidas por posses. Quanto mais coisas elas têm, melhor elas são. No reino não é assim. No reino você é alguém em Deus e Ele escolhe enriquecer você. O que eu estou falando, queridos? Nós temos trazido para dentro da nossa casa padrões que não são bíblicos. Nós temos aberto mão do verdadeiro ensino da palavra de Deus. E nós vivemos num momento onde existe uma grande troca de valores. Existe uma dificuldade, um problema. E esse problema ele está estourando em um lugar. Está estourando no laboratório de Cristo, que é a nossa família, a nossa casa. Lucas 5, Jesus diz assim no versículo 3. Entrando Jesus num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava no barco as multidões. O que esse versículo está falando comigo e com você, querido? É que na maior parte do tempo, eu e você estamos muito ligados à terra. Jesus ele sobe naquele barco para trazer um ensino e ele diz: Pedro, faça um favor para mim. Eu preciso trazer uma mensagem para o meu povo, mas eu preciso me afastar um pouco da terra. Porque talvez se eles se afastarem um pouco da terra, eles vão conseguir entender do que eu estou falando. Eu e você, cristão, eu e você, família de Deus, nós precisamos nos afastar um pouco da terra, dos valores da terra, para entender o que é um valor para o nosso Deus, o que é um valor para o nosso Senhor. Precisamos pensar e agir sobre as águas, queridos. E eu gosto muito desse pensamento. O que é estar sobre as águas? Porque estar sobre as águas é estar sobre a fé, é estar sobre certezas, é estar sobre convicções que vêm de Cristo e da sua palavra. Estar sobre as águas é estar sobre um lugar onde você caminha com base naquilo que Cristo fez. Não caminha com base nas suas forças, não caminha com base nas suas habilidades, não caminha com base na sua conta bancária. É um lugar onde você olha a vida a partir da ótica de Cristo. Você olha a tua casa, a tua família, você olha os teus filhos, assim como Cristo vê. Eu e você precisamos sair de um lugar ruim, onde nós estamos totalmente ligados à terra, e precisamos passar a caminhar na fé, caminhar em convicções daquilo que Deus está fazendo comigo, através de cada uma das oportunidades que Ele tem me dado. A minha casa, a nossa casa, é uma oportunidade que nós damos para Deus se mover. Eu gostaria então, dentro dessa linha de pensamento, abordar 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte: uma pessoa em casa, outra fora. Já viu isso acontecer em algum lugar? Uma pessoa em casa, outra fora. Nós ouvimos isso muitas vezes, é comum nós ouvirmos essa reclamação. Eu me lembro, alguns anos atrás, uma mulher da nossa igreja me convidou para ir falar de Jesus, evangelizar o marido dela. E eu fui. Eu fiquei lá com ele era meu amigo. Falei da palavra de Deus, falei qual era o plano da salvação, preguei a cruz. Lá pelas tantas, ele tinha bastante liberdade comigo, ele falou assim: Elisandro, eu te conheço, te quero bem, sei da tua vida, sei da tua história, sei que você é um homem de Deus, e eu acredito em tudo que você me falou, mas no Deus que a minha esposa serve, esse eu não quero servir. Uma pessoa em casa, outra pessoa fora. Efésios 4, no verso 4, diz assim, ó:
há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e é por todos e está em todos. Você consegue entender esse texto, queridos? Esse texto está dizendo que o nosso Deus é um só, que a igreja é uma só, que qualquer pessoa que conheça Deus conhece o mesmo, não existe mais. Quem conhecer Deus verdadeiro conhece um Deus, o mesmo que eu conheço, qualquer outra pessoa que conheça Deus conhece. O mesmo que nós conhecemos. Só existe um. Mas quantos de você existe? De Deus a palavra deixa certo, deixa claro que existe um só. Mas no nosso meio nem sempre é assim. Muitas vezes nós somos uma pessoa aqui na igreja. Muitas vezes nós somos uma pessoa quando nós estamos nos relacionando com esse grupo específico de fé. E daí nós saímos fora, nós saímos para outro lugar e de repente aparece outra pessoa. Deus não é assim. Deus é o mesmo, sempre. Todos aqueles que caminham em fé, caminham na mesma fé, sempre. Quantos de você existe? Nós precisamos pensar. Se existirem dois de você, um aqui dentro e outro fora, eu posso garantir que nenhum dos dois é verdadeiro. Como será verdadeiro se forem dois? Qual hora você veste a roupa certa? Qual hora nós vestimos a roupa certa? Não existem dois. Não existem dois de nós. Não existem dois deuses. Ou pelo menos não deveria existir. Em Marcos 3, no verso 24, esse tem sido um versículo que tem sido um norte para a minha vida. E eu sei que tenho abençoado muitas pessoas em conhecer esta verdade aqui. Marcos 3, no verso 24, diz assim, ó: pois se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Você entende esse versículo, querido? Esse versículo fala de você. Ele fala de um indivíduo. Porque o indivíduo que interessa para Deus é você. É o teu relacionamento com Deus que faz diferença na tua vida. É o meu relacionamento com Deus que faz diferença na minha vida. E esse texto está dizendo, se uma casa, se uma pessoa, ela estiver com o seu coração dividido entre dois caminhos, ela já está num lugar de derrota. Ela não vai entrar num lugar de derrota. E aqui está um grande segredo, uma grande ferramenta que Deus tem entregue nas minhas mãos e que eu tenho entregue a muitas pessoas. Muitas vezes o diabo não quer ou não se incomoda que a tua vida seja uma derrota total. Sabe por quê? Porque ele não precisa que você esteja totalmente derrotado. Ele precisa que você esteja dividido. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que quem estiver com o coração dividido não tem como vencer, não subsiste. Não tem nele respostas, não vai encontrar no seu coração respostas. Então, talvez a nossa maior batalha esteja em não estar dividido. Não permita que haja divisão na tua fé. Não permita que haja divisão na tua casa. Não permita que haja divisão com os teus filhos. Não trabalhe, não aceite divisão. Não caminhe em divisão. Sabe aquela vez que um do casal dormiu lá no sofá? Não, foi só um probleminha, pastor. Não deu para passar. O diabo estava colocando uma divisão dentro da tua vida. 2 pensamentos, 2 ideias. E essa semente plantada é uma semente poderosa, destrutiva, queridos. Não aceite que algo dessa maneira aconteça na tua casa. Não aceite que haja nem um tipo de divisão. Por quê?
Qual é o problema em estar dividido? No que isso implica na minha vida? Qual implicação tem? Uma pessoa dividida, ela tem pouco comprometimento naquilo que ela faz. Ela está pouco comprometida com as pessoas ao seu redor. E se estiver pouco comprometida com alguém ao seu redor, vai estar pouco comprometido com as pessoas de mais longe. Implica em falta de comprometimento. Uma pessoa dividida, que aceita conviver com essa divisão, que deixa que esse espírito haja dentro da sua casa, é uma pessoa que tem pouco peso nas suas palavras. Está sempre mudando, sempre achando um culpado. Assume muito pouco as suas responsabilidades. Afinal de contas, é a outra parte que é culpada pelo meu mal. Não somos um só. E quando não somos um só, alguém tem que receber a culpa. Alguém que está dividido é alguém que tem a sua identidade comprometida. Pouca identidade como homem, como mulher, pouca identidade como pai, pouca identidade como profissional. Ora quer isso, ora quer aquilo. Ora está com Deus, ora está no mundo. Ora está com a esposa, ora está sem. Ora está com os filhos, ora está sem. São pessoas que não têm identidade. E nós vemos esse problema trazendo resultado para dentro da igreja. Porque se eu sou fiel à minha esposa, se eu sou fiel à minha casa, se eu sou fiel aos meus filhos, logo eu sou fiel ao ministério ao qual eu faço parte. Seja fiel, querido. Seja fiel. Isso é o fruto de aceitar estar dividido. Resulta dentro da igreja. Então o que nós estamos falando? Que existe uma batalha sendo travada dentro das nossas casas, onde nós somos uma pessoa dentro de casa e outra pessoa fora. E Deus está usando esse lugar, esse ambiente, para trazer um tratamento, uma restauração nas nossas vidas. Quando nós entendemos isso, nós temos uma oportunidade. Qual oportunidade? A oportunidade de nos posicionar como família, nos posicionar como casa. Temos que abrir mão desse espírito, temos que dar nome para um espírito que está agindo no nosso meio, que tem deixado o coração das pessoas divididas. E esses estão perdendo dentro do seu lar, estão apanhando para as trevas, estão sendo envergonhados. Segundo ponto, o que nós somos em casa reflete fora. O que somos em casa reflete fora. Mateus 6, no verso 1 diz assim: guardai-vos de fazer boas obras diante dos homens. Guardai-vos de fazer boas obras para serem vistas pelos homens. De outra sorte, não tereis recompensa junto ao Pai que está nos céus. Não adianta nada, queridos, fazer coisas para que as pessoas vejam. No verso 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará lá fora, diante dos homens. Que lugar é esse lugar secreto? Já parou para pensar? Porque afinal de contas nós estabelecemos aqui como oração um momento antes de dormir onde nós dobramos o joelho e falamos com Deus. Alguns dizem, grande parte da igreja diz que isso é a oração. Diz que a oração é a semana que nós temos como prática, como hábito aqui desde muitos anos, onde o grupo familiar vem para a igreja e gasta 1 hora de segunda a sexta-feira. Muitos dizem que essa é a oração. Não, querido. Oração é relacionamento com Deus. Esse lugar que Jesus está ensinando, esse lugar é a minha casa. Jesus está dizendo que o lugar onde eu me relaciono secretamente com Deus é lá dentro da minha casa, é junto com a minha família, porque oração é relacionamento. Oração não é outra coisa. Oração não são palavras que nós colocamos diante de Deus, que jogamos de qualquer maneira. Oração não são pedidos que nós fazemos para Deus,
mas sim relacionamento que nós desenvolvemos com Deus. O homem, o cristão, ele se relaciona com Deus todo momento, todo tempo. E por isso a Bíblia diz, orai sem cessar. Ou seja, se relacione com Deus todos os momentos da tua vida. Mas quando você quiser algo verdadeiro, feche a porta. Quando você quiser algo verdadeiro, entre dentro do teu lar. Entre dentro da tua família. E lá as coisas vão acontecer. Eu quero quebrar um mito. Gostaria de quebrar um mito aqui nessa noite. Que aquilo que nós somos, as pessoas não sabem. Você já pensou, já percebeu que é assim? Nós gostamos de nos enganar. Nós achamos que nós podemos viver essas duas vidas. E que ninguém vai saber o que nós somos de fato. Não é assim, querido. Não é assim. Esse é o mito que eu quero quebrar nessa noite. Aquilo que você é, 2, 3 meses perto de você, todo mundo sabe. Se você for ninja, se você for assim, uma pessoa muito reservada, 6 meses, todo mundo sabe quem você é. Todo mundo sabe se for lá na pizzaria, se você vai pegar na carteira ou não. Vai esperar que alguém pegue. Todo mundo sabe se quando você chama a tua esposa de meu amor, é meu amor mesmo. Todo mundo sabe. 6 meses para os ninja. Para os que não são ninja igual a maioria de nós, 15 dias. Qualquer um pode fazer uma leitura correta, exata, a respeito de quem você é. Vamos quebrar esse mito então? Vamos quebrar o mito do anonimato. Não existe anonimato, queridos. As igrejas, de algumas décadas para cá, elas mudaram o nome de igreja para comunidade. Sabe o que significa comunidade ou não? Sabe qual é a ideia de uma comunidade? Nós somos uma comunidade. Sabia disso? Porque nós vivemos juntos. Nós fazemos refeições juntas, muitas por sinal, muitas. Nós convivemos juntos, quando nascem os nossos filhos, quem está lá? Nós aqui. Quando tem um problema, um perrengue, quem que vai lá na tua casa? É alguém daqui. E daí nós convivemos com esse mito. Não, deixa eu colocar a minha roupa de crente, a minha roupa de fé, e me relacionar com os meus irmãos, e mostrar para eles aquilo que eu quero que eles vejam. Vamos fazer um trato hoje? Vamos sair disso? Vamos entender que não é assim que funciona. E que as pessoas olham para mim e sabem quem eu sou. Por exemplo, quando eu digo que amo a minha esposa, se não fosse verdade, você saberia, não saberia? Porque você veria durante a semana, durante os meses, durante os anos que nós estamos convivendo juntos. Você entende o que eu estou falando? Então a tua casa, querido, a tua casa, ela é o laboratório de Cristo. A tua família é o lugar onde Deus separou para tratar a mim e a você. Você acha que apesar de eu gostar muito da minha esposa, apesar de nós termos um excelente relacionamento, e temos, você acha que nós não nos tratamos um ao outro? Você acha que não existem momentos onde eu sou firme com a minha esposa e onde ela é firme comigo, me mostrando coisas que muitas vezes eu não gostaria de ver? Então a casa, a família, é um lugar que está no coração de Deus, para que coisas extraordinárias aconteçam a partir dali. Se entendermos o que é o a partir dali, a partir da nossa casa. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que é a minha casa? A casa, ela é um refúgio. É o lugar onde nós nos protegemos do frio, da chuva. É o lugar onde nós passamos as nossas noites, onde nós dormimos, onde nós nos sentimos seguros. É impressionante. Como que pode? Você já olhou para as vidraças da tua casa? Sabe quanto tempo um ladrão leva para entrar na tua casa?
Um bem ruim, uns 3 minutos, 5 minutos. Um fraquinho. Mas ainda assim, a casa é um lugar de refúgio. Quando nós entramos dentro da nossa casa, nós nos sentimos protegidos. A casa é o laboratório de Deus, queridos. Porque por mais que ela pareça ser insegura, é o lugar que te oferece proteção, refúgio. Quando nós entramos para dentro da nossa casa, ainda que estejamos com problemas, dormiu no sofá, saiu brigado, faz 3 dias que não conversa, mas entra dentro de casa e sabe que está protegido. A casa, ela é o laboratório, que é o tema da palavra. Por que ela é um laboratório? Porque é o lugar de ser experimentado, queridos. Aquilo que está no laboratório está sendo experimentado, está sendo testado, e só sai para fora depois de aprovado. A casa é um laboratório, onde nós experimentamos vários nuances, vários momentos, onde nós experimentamos o relacionamento, a dureza no trato. A casa é o laboratório, queridos, onde nós somos provados dia após dia, e cada dia coloca uma mistura nova. Laboratório, filho. O lugar da perfeição, me escute, por favor. O lugar da perfeição vai ser na glória. Aqui é o lugar da gente testar, da gente acertar, da gente errar, da gente viver como ser humano. Acertando, errando, contando os nossos dias, para termos um coração sábio. Como que se conta os dias? Chega no final deles e diz, puxa, hoje não foi muito bom. Vem aqui, meu amor, deixa eu consertar algo com você. Como que você conta um dia? Você chega no fim dele e se diz, puxa, hoje valeu a pena. O que eu posso fazer de bom por você? Contar os dias é passar pelo laboratório. Minha casa, a nossa casa, ela é o nosso advogado e o nosso juiz. Sabia disso ou não? Ora te põe na cadeia. Ora te sentencia, diz, não, você está errado, você tem que resolver, você tem que pagar isso. Mas dali a pouco já vira o teu advogado e diz, não, em você ninguém toca. Você é tudo desse jeito, mas você é meu. Não é assim que funciona? Advogado e juiz. E as pessoas que entendem isso, elas passam a colher o fruto, queridos. Elas passam a perceber que na maior parte das vezes que tem um juiz em cima de você, você está errado mesmo. Ouça, deixe de ser cabeça dura. Tem um momento da vida de Davi, ele tinha lá seus 50 e tantos anos, ele diz assim, por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Confia no Senhor. No próximo versículo ele diz, aquieta-te dentro de mim, cale a tua boca, ó alma. É o lugar, queridos, onde nós estamos num tribunal. Só que esse não é o tribunal da Santa Inquisição. Esse é o tribunal do amor. E aqueles que entendem isso, eles saem fortalecidos dentro desse lugar. A minha casa, ela me leva a Deus ou me afasta dele. Percebeu isso já? Percebeu que algumas pessoas, elas vivem num ambiente tão difícil, tão complicado, elas vivem lá naquele primeiro ponto, vivem com o coração dividido. Quando você não sabe quem é Deus, querido, as pessoas ao teu redor não vão saber também. Se você não sabe quem é o teu Deus, como que alguém vai ver isso em você, em nós? Não vão. Quer mudar a tua vida? Saiba quem é o teu Deus. Olhe para esse Deus e permita que Ele te trate dentro do lugar que Ele separou para que você fosse tratado. A ferramenta que Deus estabeleceu para tratar pessoas chama-se família. Família.
família bendita do Senhor. Não existe um vencedor fora de casa, sem antes ser dentro. Não existe um vencedor fora de casa, sem antes ser dentro. Não existe um homem de Deus fora de casa, sem antes ser dentro. Não existe. Isso se encaixa ao marido e à mulher, se encaixa perfeitamente. Se encaixa com os irmãos que são tratados dentro de casa, perfeitamente. Se encaixa entre irmãos, se encaixa entre pais e filhos, filhos e pais, se encaixa. É um laboratório perfeito, queridos, é o laboratório de Cristo, a família é o laboratório de Cristo. Gênesis 21, no verso 5, diz assim: ora, Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Sabe por que Abraão teve Isaque com 100 anos? Abraão teve um filho com 100 anos porque ele era um cabeça dura. Ele casou com uns 20 e poucos. Levou 80 anos para descobrir o poder de uma família, queridos. Abraão era o mesmo homem, tinha a mesma promessa. Deus era o mesmo Deus que estava dando a promessa. Mas entre o casamento de Abraão e o dia do nascimento de Isaque, 80 anos de cabeça dura. 80 anos sem saber o que acontece com uma casa, com uma família que conhece o poder de Deus e que entende que existe o lugar certo para ser tratado e é dentro de casa. Mas tem outra coisa para se aprender com Abraão, queridos. Não importa a idade. 80 anos de casado, de repente ele se abre para Deus e diz: ah, Deus, você é poderoso. Queridos, é ruim, e aqui está o segredo, é ruim deixar para amanhã. Não deixe para amanhã. Sabe, não deixe para amanhã. Não espere mais um pouco. Nunca é tarde para fazer grandes mudanças. O propósito de sermos família está em fortalecermos um ao outro. Você entende isso? Esse é o propósito de sermos família, mas nem sempre isso acontece. Grande parte das vezes, o casal fica ali, os filhos ficam ali esperando a hora da fragilidade, para pegar e pisar mais um pouco. Quem tem te ensinado sobre casamento? A Bíblia ou a Rede Globo? Lembra do panorama que nós fizemos lá no começo? Quem tem te ensinado? É só você medir as suas atitudes, queridos. Só medirmos. Ou então muitas famílias, elas só se unem quando é conveniente, quando interessa. E daí aqui a coisa fica terrível, porque nós vemos pessoas se unindo naquilo que é desgraça. Muitos casais se unem para errar, se unem para falhar, se unem para abrir mão de Deus. E estão colhendo. Não se una a ninguém na sua casa no erro, querido. Você perde a maior força que está no casamento, que é a força de levantar a pessoa que você mais ama. Não há por que ir junto para o mesmo buraco. Não aceite que alguém perto de você afunde. Por favor, escute isso. Estenda a mão. Não deixe que alguém afunde. Se você falhar com os de dentro, que será comigo, que sou de fora da tua casa? Se você estiver disposto a abrir mão da pessoa que mais te ama, que mais entregou coisas por você, o que serão dos teus amigos? Serão amigos? A vitória vem quando um, ao cair, tem no outro força. A vitória vem quando um, ao cair, encontra no outro força. Como viver algo verdadeiro? Comecei essa palavra fazendo um desafio. Quero chamar você para viver algo verdadeiro. Vamos viver algo verdadeiro? O que te parece? Quantos topam esse desafio?
Quer viver algo poderoso? Vamos viver algo poderoso. Eu quero viver algo poderoso, eu quero ter áreas da minha vida tocadas, transformadas. Não está aqui no domingo, está amanhã, na hora de levantar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Deixe Cristo ser formado em ti. Esse é o conselho que eu estou te dando. Deixe Cristo agir na tua vida. Sabe, é meio que matemático, querido. Está colhendo problemas. Cristo não está lá. Cristo é a resposta, Cristo é a solução. Existem áreas da tua vida que elas estão difíceis. Sinto te informar, mas não posso mentir. Você está sozinho, Cristo não está lá. Você abriu mão da presença dEle. Não faça isso. Gálatas 2, no verso 20, diz assim, ó: já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive. Sabe? Diga, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nessa carne, na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Cristo morreu por mim e por você. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Existe algo da parte de Deus para os teus sentimentos. Existe algo novo da parte de Deus para os teus sentimentos, diferente e melhor do que nós estamos vivendo agora. Existe algo novo da parte de Deus, diferente e melhor. Existe algo novo para o teu casamento, querido. Acordo, amizade, relacionamento, unidade. Existe cura para as tuas enfermidades. Existe restauração para todas as áreas da tua vida. Emocional, financeira. Quantos creem?